A partir desse momento nós retornamos para a nossa página do Talmud, Tratado de Berachot 5b, dando continuação ao tema da aula anterior. E nós estávamos num tema denso já, por si só, falando a respeito dessa discussão dos sábios sobre os meios pelos quais alguém poderia identificar e considerar, portanto, um sofrimento como sendo um sofrimento de amor, e a discussão relacionada a isso, que passa pela tragédia pessoal do Rabino Yohanan, que perdeu seus filhos, não menos que 10, e que, portanto, não via esse sofrimento como sofrimento por amor. E é claro que nós temos então que investigar as razões pelas quais ele se opunha a isso. E nós vimos que ele, ao explicar a respeito dos motivos, ele associou a outros problemas, como o problema da pessoa que tinha tsaraat, popularmente chamada de lepra, e na opinião da maioria de quem é especialista, incorretamente associada à lepra, já que causas da doença e inclusive meios de tratá-la, como você pode bem ler na Torá, não tem nenhum tipo de relação com o que nós sabemos e conhecemos por lepra. Portanto, o tsaraat é outra coisa e que não faz parte, portanto, do universo da medicina, mas sim da memória tradicional coletiva dos hebreus antigos. Seja como for, quando ele faz a associação, ele nos dá uma importante dica de como entender sua posição. A tsaraat era causada por Lashon Hará, diz a tradição. E Lashon Hará é justamente uma característica, se não a principal característica do Yetzer Hará, da mente identificada com ideias e opiniões, pois é a diminuição da pessoa do outro através de uma narrativa criada sobre aquela pessoa e espalhada a quem estiver disposto a dar ouvidos. De modo tal que você, identificando-se com isso, você causa um enorme dano, e os rabinos reconheciam que esse dano era uma morte. Por isso que eles disseram que o Lashon Hará mata 3 pessoas: quem fala, quem ouve e sobre de quem é falado. Essa morte, portanto, é o sofrimento que isso gera na pessoa. Pois, em geral, isso gera identificação. Parte da identidade mental da pessoa é destruída e a pessoa, enquanto identificada com isso, sofre imensamente. É claro que seu sofrimento terminaria quase que instantaneamente se ela deixasse de se identificar com a narrativa criada. Mas isso raramente acontece. E qual a relação disso com perder os filhos? Já que perdeu os filhos, no caso do Rabino Yohanan, aconteceu de fato, no sentido de dizer que não é só uma perda social, mas familiar e de uma vida de fato. Não é uma morte simbólica, como é a morte social, embora não doa menos. A semelhança está justamente na forte identificação que toda pessoa tem com seus familiares.
os pais com os filhos, ou os cônjuges, os familiares têm forte identificação. Os pais projetam ideias sobre os filhos, de quem eles devem ser, ou o que eles querem que os filhos se tornem. E essas identificações causam enorme sofrimento quando elas não são atendidas, quando as expectativas não são atendidas. Se as expectativas não são atendidas pelos próprios filhos, isso gera conflito. E se as expectativas não são atendidas por algum efeito da realidade, como a morte dos filhos ou dos pais, isso novamente quebra a narrativa que foi construída. Isso gera enorme identificação. E estando, portanto, identificado e considerando, portanto, isso inevitável, o Rabino Yohanan então dizia que isso não é para ser considerado uma aflição de amor. Porque a aflição de amor é uma e apenas uma. Quando você lida com uma situação da realidade que contradiz um desejo seu, e em vez de se revoltar, você aceita. Você aceita como se você tivesse escolhido. Isso quer dizer plenamente. E isso quer dizer que você então faz as pazes com isso. E não cria disso uma história da onde você vai contar para as pessoas quem você realmente é. Você deixa de ser, portanto, se isso for feito, uma história sobre você e o seu sofrimento. Esse seria a aflição que é por amor. Portanto, por amor não é pelo sentimento de amor, como o amor de um homem por uma mulher, ou o amor dos pais pelos filhos. Porque o amor aí está para o amor divino. E o amor divino não é o amor do pai e da mãe, nem é o amor do homem e da mulher, ou do cara pela namorada, ou do que quer que você sinta amor pelo que quer que você sinta. Não tem nenhuma relação com seus sentimentos particulares. Em geral, amor é entendido pelas pessoas como mero desejo de posse. Quando a pessoa, em geral, diz que ama outra, ela está dizendo que quer possuir aquela pessoa de alguma forma. Então, na verdade, você não ama a outra pessoa, mas a sua idealização daquela outra pessoa. E é por isso que o relacionamento termina quando um não é a idealização do outro. Porque, em geral, as nossas idealizações só são possíveis na nossa própria cabeça. Nada disso tem qualquer relação com o divino. Amor em relação ao divino é a plena aceitação do outro tal qual ele é. Portanto, não tem nenhuma relação com posse. Nem o divino tem nenhum tipo de desejo de posse. E nem o amor divino implica nenhum tipo de possessão. Então, é nesse sentido que a aflição é por amor. A aflição de amor é a aflição que gera, que leva ao divino, e, portanto, a plena aceitação do divino como é. O que significa dizer a plena aceitação da realidade como ela é. Porque a divindade não é outra coisa senão a realidade. Mas enquanto para a pessoa a divindade é uma ideia na sua cabeça, então ele pode delirar e imaginar que o divino tem posses e que tal qual ele
deseja a dominação do outro. E que causa o sofrimento como se fosse um tipo de tortura para forçar a pessoa a se submeter. Para esses que assim pensam, eles parecem estar mais refletindo o islamismo do que o judaísmo. Justamente porque a palavra Islam em árabe quer dizer submissão. Ou seja, Deus bate em você até você se submeter. Portanto, é uma filosofia da agressão. E, portanto, não é amor. Porque todo amor que envolve agressão é falso. Ninguém pode agredir o outro e em seguida dizer que o ama. O que ele está, portanto, chamando de amor é simplesmente desejo de posse. E a agressão é para submeter o outro a isso. Então, se nós consideramos que o Rabino Yohanan não considerava Deus uma pessoa que matou os filhos dele para forçá-lo a se submeter, então nós temos que observar isso de uma maneira um pouco mais lúcida e perceber que a aflição de amor é a aflição que leva a uma compreensão plena do divino. Porque a mentalidade egóica, o Yetzer Hará, inevitavelmente gera sofrimento. E apesar dessa experiência ser a tragédia da humanidade, há nisso uma oportunidade do ser humano se elevar. Mas não é porque exista no sofrimento alguma força mágica que faça uma pessoa se elevar. E sim porque o sofrimento é, portanto, causado pela não correspondência da expectativa. E se a pessoa não resiste a uma expectativa que não foi satisfeita, mas a admite então como irreal, e passa a olhar para o mundo real como ele de fato é, em vez de pelas lentes dos desejos, aí sim a pessoa tem uma chance de se livrar do sofrimento e compreender melhor a divindade. Mas para o Rabino Yohanan, se isso acontece por um fato tão próximo quanto a perda dos filhos, pode ser que você não consiga fazer isso. Portanto, há uma porta aí de que talvez esse sofrimento não seja sofrimento de amor. Ou seja, que ele não resulte necessariamente numa melhor compreensão. Ou talvez ele tenha dito isso porque ele perdeu 10 filhos. Um pouquinho demais, talvez. Então, quando a Guemará nos traz essas reflexões, ela prossegue num texto interessante. Como todo o Talmud, toda a literatura judaica clássica, e toda a Bíblia hebraica e tudo mais, esses materiais são amplamente mistificados. E assim como você pode ler a Bíblia e os textos da serpente falante, ou da jumenta falante, ou do profeta que voa num cavalo de fogo, ou seja lá o que você queira ler, e você pode ler isso de uma maneira lúcida, você pode procurar entendimento, você pode seguir as orientações que o Ramban deu a respeito da leitura, ou você pode mistificar e achar que tem mesmo um cavalo de fogo que de vez em quando vem buscar alguém por aí. Com essa mesma atitude, você deve ler qualquer material da tradição judaica clássica. E esse não é diferente. Então a Gemara prossegue dizendo, Rabi Chia Baraba Halash. Ela continua com o tema do sofrimento e aflição. Daí o Rabino Ria Baraba, que era aluno dele, ficou doente. Veja, então nós ainda estamos no mundo real. As pessoas ficam doentes, mesmo sendo boas pessoas. Al-Gabei Rabi Yohanan Amar Leye, Habibin Elecha Isurim. Daí o Rabino Yohanan entrou para visitar ele. Ele disse, o seu sofrimento lhe é caro, lhe é precioso,
É algo que você está valorizando? Ou seja, o ensino que falaram sobre o sofrimento ser uma aflição por amor. O seu é uma aflição por amor? Ele perguntou. Você desejou isso? O Rabino Ria disse, Amar leye, lohem velo sacharan. Não, eu nem desejei esse acontecimento e a recompensa que estão falando, que é relacionada a isso, também não estou interessado. Amar leye, chai li yedach, yahav li yedach veukme. Rabino Yohanan disse a ele, então me dá a sua mão. Rabino Ria Baraba lhe deu a mão e o Rabino Yohanan o ergueu, a Guimarães diz. Ou seja, isso é geralmente entendido como a saúde dele foi restaurada. À luz do que nós vimos aqui, nós vemos um conceito interessante. Era ele, é dele que está falando, então a Guimarães traz a cena sobre ele e seus discípulos, como ele lidava com os seus discípulos. E aí ele tinha um aluno que ficou doente, como era muito comum no mundo antigo. As pessoas não tinham nem a menor ideia de por que é que ficavam doentes, afinal. E aí ele visita o aluno, questionando ele sobre o ensino de Torá que eles tinham tido. E, é claro, o aluno também ouviu a posição dele. E ele queria saber do aluno como ele se relacionava com esse sofrimento que ele estava tendo, supostamente. A resposta do aluno é muito interessante para todos nós. Sofrimento é caro a você? É importante nós sofrermos para Deus perdoar nossos pecados? É importante a gente ficar doente e sofrer para que Deus goste mais da gente? O aluno, respondendo muito bem aos ensinos dele mesmo, falou não. Nem esse sofrimento e nem a recompensa que estão falando, que deriva disso, nada disso aí tem nenhum valor para mim. Ou seja, ele não estava extraindo a identidade dele dessa experiência que ele estava tendo. Ele estava doente e pronto, e só. Ele não estava suportando a dor para receber a recompensa. Ele simplesmente estava doente. Sem história. É nesse contexto, tipo de entendimento, que a Guimarães conclui dizendo que ele estendeu a mão para ele e o ergueu. Ele provavelmente, então, sarou, seja lá o que ele tivesse. Sem saber o que ele tinha, fica difícil entender o que erguer significa de fato. A única coisa que isso pode significar é que passou um tempo e ele melhorou. Como era muito comum. Todos nós, na verdade, somos descendentes de pessoas que viveram esses períodos antigos todos, e quando elas ficavam doentes, a única chance é que sarassem naturalmente, que o sistema imunológico desse conta. Os que não deram conta morreram. E nós todos somos, de alguma maneira, filhos de sobreviventes. De pessoas que, como ele, ficavam doentes e depois se erguia de novo. Mas a Guimarães associa o entendimento dele a isso. Ele melhorou porque ele não criou um drama com isso. E talvez essa seja a dica da Guimarães aqui. O seu sofrimento, ele não perguntou, a sua doença lhe é importante, mas o sofrimento. Você tem uma história sobre isso, é importante nós sofrermos para que Deus goste de nós? Ele disse não. Nem essa doença e nem o sofrimento ou a recompensa que estão dizendo que tem, nada disso aí me interessa. É nesse contexto que ele então é restaurado. Aí a Guimarães prossegue com temas similares. Rabi Yohanan Halash. Então o Rabino Yohanan, o professor, também ficou doente. Não era só o aluno. Ou em outras palavras, não são só os outros. Alegaber Rabi Hanina. Aí o Rabino Hanina entrou para o visitar. Amar Leie. E lhe disse, Habib Nelecha Isurim, o teu sofrimento lhe é caro? Amar Leie, o Rabino Yohanan lhe disse, Lohem Veloschara.
nem o sofrimento e nem a recompensa. Vocês dizem aí que, ó, se a gente sofrer e tal, tem uma recompensa. Não estou interessado. Hali Yadach. O Rabino Hanina lhe disse, então me dê sua mão. Yahele Yede Veukme. Aí ele deu a mão e o Rabino Hanina o ergueu. Novamente, nós não sabemos que doença era essa, nem qual foi o período de tempo. Gemara não nos dá nenhuma informação sobre isso. Mas ela simplesmente diz que aquilo que ele dizia para o aluno, ele aplicava para ele mesmo. Ou seja, a Gemara está enfatizando, ele não era a pessoa que manda os outros e ele mesmo não. Não é bem assim que o universo dos sábios funcionava. É verdade que eles não concordavam entre as coisas. Esses homens todos, eles viviam seu próprio judaísmo. Uma das falácias que se cria a respeito dos sábios do Talmud é que eles seguiam um dogma universal, concordado de judaísmo. Claro que não. Nenhuma evidência aponta nessa direção. O judaísmo do Rabino Yohanan era muito peculiar e dele, o do Rabino Hanina era dele. E havia os discípulos desses sábios, algumas pessoas que se baseavam em um ou em outro. Mas quem seguiu o judaísmo de Hillel não seguiu o judaísmo de Shammai e vice-versa. Porque não havia essa dogmatização. Espiritualidade é uma questão muito particular. Então, o Rabino Hanina, nessa cena, o visita e nos exemplifica que ele aplicava para si mesmo aquilo que ele ensinava para os outros. E a Gemara aprova ele de alguma maneira, porque diz que o resultado com ele foi o mesmo. Ele também ficou doente e ele também se recuperou. Daí a Gemara prossegue fazendo uma reflexão sobre isso. Porque nós vimos duas histórias onde alguém estende a mão para o outro e essa pessoa é trazida de volta, é erguida. É inevitável a pessoa cogitar, o que aconteceu? Uma mágica? Ele tinha os poderes? Então a Gemara questiona exatamente isso. Peraí, o doente agora é o Rabino Hanan, não foi ele que estendeu a mão para o outro e ergueu? Então a Gemara diz assim, Amae Lukim Rabi Yohanan lenafshei. Ué, mas por que é que o Rabino Yohanan esperou pelo Rabino Hanina para ser restaurado? Se ele foi capaz de ajudar o aluno dele, por que que ele não ajudou ele mesmo? Então veja, em meio a um texto que parece estar apontando numa direção, a Gemara dá um banho de realidade. Peraí, mas ele não ergueu lá e tal, bonita história, mas e aí, agora não funciona com a própria pessoa? Aí a Gemara dá uma resposta anedótica. Amrei, eles dizem, é que um prisioneiro não pode libertar a si mesmo da prisão. Então veja, ou seja, ainda que você tenha esse agente de instrução e de maneira de você lidar com os fatos, você tem que estar aberto sempre a ouvir o outro. Uma das características da Neshama que a distingue do Yetzer Hará é a sua capacidade de reconhecer o outro. Já falamos, o amor divino, o amor da Neshama, portanto, é a plena aceitação do outro como ele é. Uma dessas características, um dos comportamentos que disso resulta, é a ampla abertura, a ampla aptidão, avidez, poderíamos dizer, de ouvir o outro, de aprender, portanto. Ele sendo um mestre, era, não obstante, aluno. E a Gemara diz, portanto, nós precisamos uns dos outros. Não tem isso de, tenho os poderes, resolvo para mim. Nós precisamos uns dos outros, como um prisioneiro que não consegue sair sozinho. Alguém tem que vir abrir a porta. Alguém tem que vir apontar o caminho. E, novamente, nós não sabemos que tipo de doença foi tida, nem quanto tempo levou para restaurar. Mas de algo nós sabemos,
talvez até melhor do que os sábios antigos do Talmud. Com aquele grupo chamado Doutores da Alegria, que é um grupo de artistas, na verdade, que vai em hospitais visitar pessoas para as fazer rir. Diversos profissionais da área dizem que simplesmente o fato de que eles vão lá fazer isso, alegrar as pessoas, melhora a resposta imunológica das próprias pessoas. Transmitir uma mensagem positiva, colocar a pessoa um pouquinho fora da sua mente, porque o que é, na verdade, assistir uma peça de humor ou mesmo acompanhar um artista fazendo rir? Tirar a pessoa em questão, o sofredor, que provavelmente está ali dentro da sua cabeça com inúmeras histórias sobre como sua vida é ruim e como todas as desgraças estão lhe acontecendo. Só que naquele momento ali a pessoa sai de si para prestar atenção num outro que está apontando outras coisas, está, portanto, aliviando a pessoa da própria mente. E é muito possível que inconscientemente era isso que os rabinos estavam apontando aqui, já que eles não dizem, não especificam qual é a tal da doença. Se eles quisessem enfatizar, olha, é uma mágica, ele tinha poderes mágicos, e a doença era tal, então. Eles deixariam claro para nós. Veja que eles ignoram isso. E, portanto, esse não é o foco. Esse não é o ponto em questão. O ponto em questão é que nós precisamos do outro para nos tirar de nós mesmos. Mesmo um rabino Yohanan, mesmo um sábio. Ninguém é tão sábio que não precise do outro, ou que não precise aprender. E aí a Gemara prossegue, dizendo, Rabi Eliezer Halash. E aí mais um rabino agora, já que estamos falando de rabinos que ficam doentes, estamos falando de grandes figuras, de grandes personalidades, então vamos falar do rabino Eliezer mesmo. Ele ficou doente também. Ele era também aluno do rabino Yohanan. Alegabei Rabi Yohanan. O rabino Yohanan entrou para visitar. Chazá v'dahava kanagei baveit afel. Ele viu que ele estava deitado num quarto escuro. Galeye ledroei v'nafal nachura. Aí ele expôs o braço e a luz que estava entrando pela fresta da janela, ou seja, não é necessariamente porque estava de noite, e sim porque ele se fechou tudo e cobriu provavelmente com cortina. Então ele abriu um pouquinho uma fresta, deixou brilhar na pele branca dele, pálida, e aí clareou o lugar. Ele viu que o rabino Eliezer estava chorando. Amar Leê disse para ele, Amai Kabechei, por que é que você está chorando? E Mishun Torah Delai Pest, Janino? Se você está chorando porque você não estudou tanta Torá quanto você gostaria, mas a gente não aprendeu na Mishnah, Echad Amarbe, Vechad Memeit, Bilvad Shechayevin, Libo Leshemayim, quem traz uma oferta substancial, como se fazia no templo, Salomão pega não sei quantos bois e oferece. Por quê? Porque ele tem uma fazenda inteira, então ele pode fazer isso. Mas aquele que traz oferta simples, o pobre, não tinha nada, só tinha um pouco de farinha e uma pomba, às vezes, tal, ó, essa é a minha oferta. Então o que a gente aprende na Mishnah? Se a pessoa tiver com a intenção voltada aos céus, então as duas ofertas têm exatamente o mesmo valor perante os céus. Agora, se você está chorando porque está faltando sustento, estou sem dinheiro, não estou prosperando, não fiquei rico, os negócios não estão dando certo, então, nem toda pessoa tem o mérito de comer em duas mesas. E se você estiver chorando por causa dos seus filhos que morreram, esse aqui é o osso do meu 10º filho que morreu.
Então note como que a Guemará está expandindo para nós os temas, né? Espero que você tenha percebido a situação. O Rabino Yohanan entra para ver o seu discípulo e percebe uma mudança no humor. Ele se fechou num lugar escuro. Sem querer simplesmente abrir e nem continuar falando com a pessoa no escuro, ele simplesmente ilumina um pouco o lugar e ele não queria agredir, porque você sabe, uma pessoa fica totalmente no escuro durante muito tempo, chega alguém e abre com tudo as luzes, você meio que agride os olhos da pessoa. E não sabendo por que aquilo aconteceu, mas presumindo que a situação emocional não está boa, e vale salientar, estamos falando de sábios, então ele delicadamente só ilumina basicamente o local. O que ele fez? Em vez de iluminar a pessoa, puxa a cortina para a luz pegar nele, ele iluminou a si mesmo, para que o reflexo de si mesmo já te desse para ele a claridade mínima necessária para ele ver o que está acontecendo de fato. Perceba o tato da pessoa, o cuidado com o outro. E daí ele nota que ele está chorando, e portanto, sinal de um abalo emocional, e ele pergunta a causa, retoricamente. Ou seja, não esperando uma resposta. Não era um desconhecido, ele era aluno dele. E ele apresenta 3 reflexões. Primeira reflexão, você está chorando, você estaria chorando, você é o tipo de pessoa que eu conheço que estaria chorando porque quer muito conhecimento e não vem tudo o que você deseja. Então ele diz, você não se acha tão sábio. Você talvez se identificou com uma ideia de que eu não entendo, eu sou burro, eu não consigo. Porque o Rabino Eliezer é rabino para todos nós, mas para si mesmo, pode ser que não era tudo isso. Então ele falou, mas não tem problema saber pouco. Não se trata disso. Isso aqui não é uma corrida. Nós procuramos o conhecimento não é para ganhar nada. Não é uma competição. O que sabe mais livros não necessariamente agrada mais ou menos. Eu não preciso dizer que saber livros ou citar textos de cor certamente não faz uma pessoa melhor. Uma coisa absolutamente não tem relação com a outra. Saber livros religiosos de cor geralmente não é característica de uma pessoa boa. Geralmente é característica de pessoas que têm problemas psicológicos mesmo. Pessoas autoritárias. E não é o livro que faz isso com a pessoa, é que a pessoa é assim e nunca corrige isso, porque ela não olha para dentro de si. Ela usa o sistema religioso, as narrativas religiosas, para aumentar o seu ego, o seu senso de identidade. Então não se trata disso. Não se trata de que nós estamos aqui numa disputa para quem tem mais livros. Ou para quem cita mais textos. Isso é irrelevante, na verdade. Espiritualidade não tem a ver com livro nenhum. Espiritualidade tem a ver conosco. Portanto, com a Neshama. Não tem a ver com a mente e com as suas histórias. Então ele disse, se você não estudou tudo isso, não sabe tudo isso, não consegue memorizar os textos, tudo bem. Faça o que você consegue. E o que você consegue vale tanto quanto o que sabe decorar tudo. Não tem problema. Você só consegue fazer anotando e o outro faz decorando de cor, tá bom? Perante o divino vale a mesma coisa. Não construa disso uma identidade para você achar que você vale menos. Porque não é por aí. Então, nesse ponto, ele já mostra
quão grande era a estima dele pelo rabino. Já que não é o rabino que está dizendo isso, ele que está presumindo que essa seria sua primeira causa. Depois ele vai para uma mais universal. Você está chorando porque a vida é dura? Pobreza, falta de emprego, se fôssemos hoje, claro. Naquela época esse conceito nem existia. Ou você era dono de alguma coisa, ou você sabia fazer alguma coisa, ou você era escravo de alguém. Não tinha muito para onde correr. Então, a maioria das pessoas, não preciso dizer, tanto no mundo antigo quanto hoje, eram pobres, porque o sistema de organização das sociedades é propositalmente feito para esse objetivo. Isso não é um acidente. Nunca foi, nem no mundo antigo, não o é agora também. Então, não é surpresa nenhuma que a maioria dos rabinos eram pessoas muito pobres. Não era uma característica de um rabino ser uma pessoa abastada. Por isso que os rabinos que eram de fato ricos são tão destacados, porque eles são poucos, dá até para memorizar o nome deles. Você tem poucos rabinos assim. Como o Rabban Gamaliel é lembrado por ser uma pessoa muito rica, ter sido uma pessoa muito rica. Mas é um Rabban Gamaliel contra uma legião de outros que não era nada disso. Então, as pessoas passavam muita necessidade. E naquele período, passar necessidade não era não conseguir comprar o iPhone. Nessa época aí, passar necessidade quer dizer não comer, às vezes por uma semana inteira. E não comer, vá lá. Mas não ter o que dar de comer aos filhos é uma coisa um pouquinho mais tensa. Ou ver as crianças com a saúde debilitada por causa desse problema. E não conseguir pensar em uma maneira de driblar isso. Então ele falou, mas você tem que entender o seguinte, nem toda pessoa tem o mérito de comer em 2 mesas. Mas quem é que tem o mérito de comer em 2 mesas? No mundo antigo, geralmente, quem tinha uma vida um pouco mais confortável é porque herdou isso. Curiosamente, isso também não mudou muito até hoje. Embora você tenha uma nova religião que diga que as pessoas que herdaram as coisas, elas mesmas que construíram com o suor do esforço delas. Mas isso é mais ou menos como você pensa no período recente da escravatura, quando um cara tinha uma construção feita pelos escravos e depois ele dizia que foi ele que construiu aquilo ali. Ou como hoje você tem uma empresa com milhares de funcionários subalternos, pagos com mixarias, para depois o cara no final dizer, esse é o meu prédio, eu construí com o meu suor. O meu suor que ele está se referindo é o suor daquelas outras pessoas, obviamente, não é o suor dele. Assim como a manutenção de tudo aquilo também não é uma gota de suor daquela pessoa, obviamente, e sim de uma maneira em que ele chantageia e socialmente domina outros seres humanos, escravizando essas pessoas para que eles façam as vontades, porque a sociedade é construída de uma maneira tal que aquelas pessoas também não têm nenhuma outra opção dentro dessa dimensão social. Então, como elas não têm nenhuma outra opção e não conseguem se libertar dessa escravidão, a pessoa se vê como se estivesse sendo justa. Olha, estou dentro da regra. Mas era a mesma coisa que um romano escravizando pessoas e dizendo, não, mas eu não tenho nada com isso. A sociedade é assim, não fui eu que inventei isso e eu só estou seguindo as regras. O meu acordo é justo. Então você tem essa religião que conta essa mentira para as pessoas. E aí as pessoas criam esse delírio de que construíram coisas, de que fizeram e aconteceram, quando na maioria dos casos, maioria mesmo, isso não é realidade, isso não é a verdade. A verdade é que as pessoas recebem isso de outras pessoas que conseguiram por estes meios, escravizando pessoas, mentindo, roubando esquemas. Como o ditado popular, toda fortuna começa com um crime.
Então, quem é a pessoa que tem o mérito de 2 mesas? Essa pessoa é uma pessoa que, sem ter ela diretamente participado de todo esse processo, herda isso. Então ele não era herdeiro de nada. E simplesmente por você ter nascido no lugar certo e no ponto certo, e certo aqui é só modo de falar, no sentido de, pelo menos, resolver esta questão sobre a qual possivelmente ele poderia estar chateado. Isso não torna você uma pessoa menor. Você não tem 2 mesas, mas a gente consegue dar um jeito de você ter pelo menos uma. A gente se ajuda mutuamente por aqui. Então, se a sua narrativa não é essa, você também não deve extrair disso o seu senso de identidade, achar que você é um fracassado, você que é isso. Não. É que os seus antepassados não mataram e escravizaram no passado para conseguir acumular coisas em detrimento do sofrimento dos outros. Essa não é a sua história, é a história de muita gente. Mas essa muita gente não inclui você. A maioria das pessoas da humanidade não fez isso. Foram um grupo pequeno de pessoas que fez isso. É por isso que é um grupo pequeno de pessoas que domina e que explora, e é um grupo enorme, gigantesco, de explorado. Você provavelmente é descendente de um explorado, não de um explorador. Então é por isso que você não tem 2 mesas. É preciso que você entenda isso, que você reconheça isso. E por fim, se você está chorando por uma coisa mais pessoal, por um fato da realidade, a alta mortalidade infantil, que falamos na aula anterior, eu não tenho muito o que te dizer, Rabbeinu Yohanan diz. Só isso. Eu também tenho vivido a mesma experiência. Então ele volta, ele amarra o ponto do começo. Você não acha que não tem tanta Torá, não é tão sábio? Pois é, você acha que eu sou sábio? Que eu estudei tudo isso de Torá? Pois é, olha aqui, ó. Eu enterrei 10 filhos. Nós estamos no mesmo barco. Nós fazemos parte da mesma realidade. Então, basicamente, você tem aqui os principais pontos com os quais o Yetzer Hara, o ego humano, constrói uma história triste sobre nós mesmos. Constrói uma história triste sobre o nosso intelecto. Constrói uma história triste sobre as nossas condições financeiras. As nossas relações sociais são afetadas por isso. Falamos, né? O Yetzer Hara tem essa característica de julgar os outros pela roupa. E, por fim, constrói também com algo mais tangível, como a tragédia pessoal. Isso gerou um impacto no Rabino Elazar, que nós vemos refletido na resposta que ele deu. Amar Le'e, Lechai Shufrad V'lei Be'afra Kan Becheina. Rabino Elazar disse ao Rabino Yohanan, eu não estou chorando por causa do ocorrido, mas por causa da beleza tal como a sua, que se decomporá na terra. Amar Le'e, Al-Dav Daika Bechei, Bechutar veio. Aí o Rabino Yohanan lhe disse, bom, sobre isso aí é que se pode chorar mesmo, é verdade. E ambos choraram. Eu espero que você tenha conseguido perceber o final bem-humorado da Guimarães nessa narrativa. Como é que é? Ele falou, não, eu não estou chorando por nada disso que você me falou. Assim que você me falou, eu percebi que realmente é bobagem achar que tem que ser sábio, ou achar que tem que ter dinheiro, ou achar que a vida não pode acontecer para mim. Não, eu não estou chorando por isso. Eu estou chorando porque uma pessoa tão iluminada como você, essa é a beleza, uma pessoa que tem tudo isso, que é um ser humano do qual esse mundo nem é digno, você também vai morrer como todos nós que somos tão inferiores a você. E aí o Rabino Yohanan não perde a oportunidade da piada,
Realmente, aí eu vou te falar. Vamos chorar, porque agora é motivo de chorar mesmo. É muito interessante, porque também esse problema não é resolvido, não é? Vamos todos morrer mesmo. Não importa se você é uma pessoa plenamente focada na presença divina e entendeu todos os mistérios divinos, também morrerás. E ambos choraram. Isto é, um consola o outro dos fatos e da realidade. Então, depois disso tudo, depois dessa narrativa interessantíssima, aí sim a Gemara nos dá o velho desfecho. Né? Adachi ve'achi amar leia. Enquanto isso, o Rabino Yohanan lhe disse, mas e aí? Chaviv nelecha e nisurim. O teu sofrimento lhe é caro? Amar leia. Lohem velosachara. Não. Nem ele e nem a recompensa que disseram que tem. Amar leia, chai li yadach, yachev li yadei, veukne. Então o Rabino falou, tá, então me dá a sua mão. O Rabino Eleazar lhe deu a sua mão e o Rabino Yohanan o ergueu. Agora, nós temos uma dica a mais sobre como ele o erguia. Não é? Veja como de fato ele foi então erguido. Ele estava num tipo de mentalidade, afundado numa visão, fechado, no escuro. A mente nos deixa assim, no escuro. Então veio o Rabino Yohanan e a Gemara o homenageia, dizendo, isso aí, essa luz que ele trouxe, nem é toda a luz. É só uma frestinha refletindo sobre o braço dele só. Mas isso foi o suficiente para trazer o Rabino Eleazar de volta da escuridão. A escuridão da mentalidade do Yetzer Hará. E o elemento emocional foi plenamente respeitado. E aí a Gemara continua nisso. E diz, Rav Huna takifulev arba mea daneid hamra. A Gemara faz uma relação com uma outra narrativa sobre isso de você reconhecer a justiça quando ocorrem coisas ruins. 400 barris de vinho do Rav Huna fermentaram e viraram vinagre. E é muito importante nós agora, até mesmo antes de continuarmos, porque nós falamos de uma grande figura, de um grande sábio, um santo, não é? No sentido evidente mais realista do termo, ou seja, um homem absolutamente distinto, um ser humano lúcido, com aquele grau raro de lucidez. Mas agora a Gemara, ela muda a chave para falar do Rav Huna, que também era um sábio, que também era uma pessoa interessante, mas não era nada parecido com o Rabino Yohanan. O Rav Huna era uma figuraça que tem muito a ver com a nossa história, porque ele não era exatamente um cara assim muito honesto. Nós acabamos de falar sobre a pessoa enriquecer através da exploração do outro ser humano, mas dizer que não, que o suor é dela mesmo. Tudo fiz com as minhas mãos. Embora tenha custado a vida de muita gente, mas foi com as minhas mãos. Então aí, nós falamos isso brevemente, mas aí a Gemara nos traz essa figuraça aí. O Rav Huna, ele viveu, ele é, quando você pega as descendências dos sábios, ele é os Amoraim da segunda geração. E ele, segundo se diz a respeito dele, ele era um aristocrata. Que no mundo antigo, até mais do que atualmente, era
de uma longa linhagem de exilarcas, portanto, de gente importante e, portanto, herdeiro de todos os meios de exploração do ser humano que você pode imaginar. Especialmente quando se fala do mundo antigo. Escravização e tudo que você pode imaginar. Apesar disso, ele passou muitos anos na pobreza, esse rabino. E aí, ele lutou muito, tentando arrumar meios de conseguir riqueza de novo. E procurava se redimir, distribuindo grande parte da sua riqueza na comunidade. Ele teria sido, o Rav Huna, um dos maiores alunos do Rav, foi com o Rav que ele se tornou rabino, e era um colega do Rav Shmuel, que era um adversário ideológico do Rav, e ele tinha um conflito quase que constante com o Rav Shmuel, que direto o questionava e tinha problema com ele. E depois que o Rav, o mestre dele, faleceu, ele se tornou o líder da Yeshivá de Sura, lá na antiga Babilônia, atual Iraque, e ele foi o chefe da Yeshivá por nada menos que 40 anos, segundo se diz. Então ele tinha grandes conhecimentos de escritura, ele foi mesmo bom aluno e tudo mais. Tinha muito conhecimento de Alahá. E devido a esse conhecimento de Alahá avançado que ele tinha, de muitas Mishnah e Baraita que ele tinha decorado, quando se discute as opiniões do Talmud, sempre se pende para concordar com o que ele falava. Quando diz assim, tem várias opiniões, qual que é a Alahá? Se tiver a opinião dele no meio, vai se decidir de acordo com a opinião dele. Isso virou meio que um costume. Mas havia exceção. A exceção era quando se tratava de leis civis, porque aí a opinião era do Rav Nachman. Motivo? Ele meio que burlava as leis civis em benefício próprio. Figuraça. Então, ele teve muitos alunos, e aí a Gemara conta as peripécias nas quais ele se envolvia, para mostrar um pouco da personalidade dos seres humanos que fizeram parte dessas tradições recebidas. E como que uma coisa não é necessariamente resultado da outra, como atualmente se faz, como atualmente se pensa, o cara estuda ou é religioso, não sei o quê, logo é uma pessoa honesta. Não necessariamente, isso não tem que ver, na verdade. Então a Gemara relaciona a narrativa de propósito, porque ela contrasta com o falado anteriormente. Então aí, os 400 barris de vinho do Rav Huna fermentaram e viraram vinagre. A Gemara diz. Al-Gaber Rav Yehudá, Achud Rav Salah Hassida Vrabon. Então, o Rabino Yehudá, o Rav Yehudá, que era irmão do Rav Salah Hassida, junto com os sábios, foram até ele. Né? Vamrei lá Rav Ada Barahava Vrabon. Vamrulei. Então, alguns dizem que foi o Rav Ada Barahava, junto com os sábios, que entraram lá para visitá-lo e disseram o seguinte. Li'ain mar b'mile. O mestre deve examinar suas ações. Amar lehu. O Rav Huna respondeu para eles. Mihashid na beneihu? Eu sou suspeito aos olhos de vocês? Amrulei. Eles disseram. Mihashid kud shaberihu adavidina belavdina? E por acaso é o santo? Bendito seja ele que é o suspeito aqui? É muito interessante. Então notem que interessante, né? O Rav deve examinar suas ações. Esse tipo de coisa aqui não acontece à toa, não, falaram para ele. Ah, tá. Então vocês estão agora aqui? Vocês estão insinuando que eu fiz alguma coisa errada?
Ué, mas o senhor está ensinando o que para nós? Que é Deus que fez alguma coisa errada? Se você colheu esse resultado aí, você tem que examinar isso. Por que isso está te irritando? É porque tem alguma coisa, né? E de fato tinha, né? Então, note como são seres humanos de verdade, né? Com reações que você espera mesmo da pessoa. O Yetzer Hará, ele tem essa característica. Ele colhe, ele tem consciência dos resultados nefastos das ações. Não é isso que inconsciência quer dizer. Quando nós dizemos que o Yetzer Hará é a inconsciência em nós. Estar inconsciente é deixar de estar focado no momento presente. É estar identificado com uma narrativa. E enquanto você é aquele personagem imaginado da narrativa, sua participação no mundo é através de um universo paralelo, que só existe na sua cabeça. Portanto, quando o mundo real, por meio dos resultados reais, contradiz o seu universo imaginário, o Yetzer Hará não reage reconhecendo isso, mas atribuindo a isso mais uma narrativa. Dos inimigos, ou do azar, ou de forças demoníacas, ou dos outros. Então os sábios vieram até ele, porque foi um enorme problema, mas disseram a ele, você não tem que buscar fora a solução ou a análise do seu problema. Você tem que olhar para dentro de você mesmo. E ele era o chefe da Yeshiva. Então, isso é mais uma evidência de não haver essa postura entre os sábios em geral, não a figura identificada em particular, mas entre os sábios em geral, isso que existe hoje no sistema religioso em geral, né? Essa bajulação mútua de pessoas, colocando seres humanos em pedestais, como se seres humanos não fossem mais humanos. Eles disseram não é isso. Todos temos que aprender. E o mestre também tem que aprender. E o Rav Huna tentou dar uma carteirada, como o Yetzer Hará sempre faz. Né? Eu sou suspeito, mas eu não sou o grande fulano de tal. Eu posso. Eu tenho o cargo. Eu tenho o diploma. Eu tenho o título. Eu sou o grande fulano de tal. E aí eles disseram, você é o grande fulano de tal ou Hashem é o grande fulano de tal? Ah, você não é suspeito. Então é o divino que é, então, de certo. Eles disseram isso, obviamente, para que ele observasse a si mesmo. Muitas vezes você precisa falar as coisas para chamar a atenção da Neshama. Principalmente depois de estar suplantado pela mentalidade. Amar Lehu, o Rav Huna lhes disse, tá? Se alguém ouviu alguma coisa inapropriada de mim, então fala de uma vez. Leima. Eles disseram, nós temos ouvido o seguinte, o mestre não partilha dos seus vinhedos com os seus agricultores contratados. Ou seja, ele explorava as pessoas que trabalhavam para ele. A Torá tem um mandamento muito claro, que é também um daqueles mandamentos que é expresso por meio de um eufemismo. Tem muitos mandamentos da Torá que são assim, não é? E esse mandamento não é diferente. Não atarás a boca do boi quando ara, a Torá diz. O que isso quer dizer? Que quando alguém presta serviço para você, não pode ser uma relação de ser superior com ser inferior. A pessoa que está tornando você estável financeiramente, também ela tem que se tornar instável financeiramente. Ela também tem que usufruir
do que você está produzindo. Você não pode proibir ela de usufruir do que você mesmo produz, por meio dela. Então é por isso que é essa metáfora. Você não ata, você não amarra uma coisa na boca do boi para que ele não coma a grama quando ele está arando a sua terra. Se ele está arando a sua terra, ele tem que comer a grama da sua terra. Como assim ele não vai usufruir? Se você só tem isso por causa dele. Então a Torá proíbe a exploração. E aí, portanto, ele não estava fazendo isso. As pessoas estavam trabalhando para ele e os sábios ouviram que não é correto. Nós ouvimos que o mestre não está deixando as pessoas participar. E aí, a reação dele é muito interessante, porque ele reage como todo mundo reage quando está no Yetzer Hará. Né? Amar lehu. Mikan shebei limidei minai. Hakan ganei leikule. O Rav Huna lhes disse, os agricultores contratados me deixam algo do produto da minha propriedade. Eles os roubam. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Quando eu deixo de cumprir esse preceito e compartilhar, estou recuperando o que me foi roubado na minha cabeça. Olha que interessante. Ou seja, essa relação, de novo, está corrompida, essa relação social. A pessoa presta serviço para você, mas você trata a pessoa como se a pessoa fosse indigna daquilo que você tem, sendo que o que você tem é por meio dela. Então, se ela participa junto com você, você considera como se fosse roubo. E fazendo isso, você então começa a deixar de cumprir seus deveres. Porque se era verdade mesmo o que ele disse, eles trabalham para mim, eles me roubaram. Então, mande embora. Então diga, você não pode mais trabalhar para mim. Por quê? Porque você me roubou. Nós não podemos trabalhar juntos assim. Você tem que respeitar a minha propriedade e eu respeitar a sua. Se você me roubou, você não pode continuar. Veja, o que ele deu como resposta, supondo que fosse verdade o que ele está falando, não é desculpa para explorar o outro. Você me roubou, nós não temos mais acordo comercial, não somos mais parceiros de negócios. Mas ele mantinha as pessoas lá. Então não era bem isso. Amrulei. Aí eles lhe disseram, Haino de Amrein Shei, Batar Gnav Gnov, Vetama também. Eles disseram, então esse não é o sentido do ditado popular, não, Rav Huna? Aquele que rouba um ladrão provou que é roubo? Ou seja, isso é a versão aramaico-babilônica para o nosso ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Né? Na Babilônia não era assim, com essa rima, era uma rima em aramaico. Aquele que rouba o ladrão provou o que é roubo. Ou seja, eles não compraram a narrativa de que ele está acusando as pessoas de roubo, mas eles disseram, mas então se eles são ladrões, você já tinha feito mesmo, então na verdade está tudo certo. Parceiros no crime. Ou seja, mesmo com o argumento dele, que provavelmente não é correto, ele diz que foi roubada a propriedade dele, mas ele está usando a violação para cometer o mesmo tipo de crime. Porque violar esse preceito de atar a boca do boi quando debulha, de acordo com a Torá, isso é roubo. Então, você está acusando o outro de roubo para justificar o seu roubo? Não é bom esse argumento. É muito interessante. Né? E os rabinos, interessante. Então, eu estou vendo aqui cumprindo o ditado popular. Né? Amar lehu. Kiba leina de chayivna leie. Tá bom, ele falou. Ou seja, veja como a acusação que ele fez de roubo era falsa. Tá bom, eu aceito sobre mim partilhar, né, com os meus agricultores. Ou seja, eu não vou mais roubar eles. Alguns dizem que por causa disso, o vinagre voltou a ser vinho. Vem Camrei. E outros dizem que não é que o vinagre voltou a ser vinho.
Que, na verdade, o preço do vinagre é que subiu e foi vendido como se fosse o preço do vinho. Muito mais provável. Notem que interessante isso. Depois de discutir, o Yetzer Hara resiste à instrução, mas veja que mesmo com tudo isso, ele então percebeu. E é exatamente isso, essa atitude de você ser capaz de ser humano é que permite que a pessoa realmente recobre a lucidez, ouça a Neshama, ouça a consciência e faça teshuvá. Agora, mais um detalhe interessante desse trecho do Daf é o resultado final. A Guemará dá duas versões para o resultado final da teshuvá dele. Um resultado diz: sabe o que aconteceu? O vinagre miraculosamente virou vinho quando ele fez aquilo. Já a outra versão dizia assim: não é que o vinagre virou vinho, imagina. É que, por alguma razão de mudança, vêm os mercadores lá da Pérsia ou da Grécia e os caras estavam doidos para conseguir vinagre. E aí eles acharam muito boa a qualidade do vinagre e ele conseguiu vender como se fosse preço de vinho. Então o prejuízo foi zero. Mas são duas formas de contar. Para quem você acha que a primeira forma é propagada? Você deve se lembrar do que o Ramban dizia, quando o Ramban falava que nós disseminamos o conhecimento, é claro, no mundo antigo, por dois meios. Você tem uma maneira de se expressar aos sábios, aos estudiosos, e você tem uma maneira de expressar para as pessoas comuns. São as pessoas comuns que vão receber essa versão aí. O vinagre voltou a ser vinho. Por quê? Porque essas pessoas iam olhar para isso, ouvir isso daí, falar amém, e iam dizer: então é legal ser honesto, porque Deus faz até milagres para nós. Vou ser honesto também, para ver se Deus faz alguma coisa para mim também. Porque é até aí que o simplório vai. A relação dele com o divino, com a religião, com a vida, é uma relação de barganha, uma relação por meio da identidade egóica. Essas pessoas existem. Então é preciso que haja uma orientação para elas também, mesmo na sua loucura. Esta é a orientação para elas. Seja uma pessoa honesta, que o seu vinagre vira vinho. Já para o sábio estudioso, esse tipo de propagação isso não é necessário. E ele também já sabe que seu vinagre virar vinho é o equivalente ao que de fato aconteceu, não de acordo com a narrativa. Então isso é muito comum no mundo antigo, não só em textos da tradição judaica clássica, mas em outros textos, em especial da filosofia grega, onde os filósofos gregos tinham mesmo essa postura de não partilhar o seu conhecimento com aqueles que lhes parecessem pessoas incapazes intelectuais. Muito mais os gregos até do que os sábios, porque os gregos promulgaram a ideia de que a sua capacidade intelectual ou incapacidade, ela é diretamente relacionada ao que você é de fato. Né? Você pega pensamentos desses filósofos, como o próprio Aristóteles, e ele defendia a ideia de que você nasce assim. Quem é estudioso nasce, né? E os sábios, alguns sábios absorveram essa narrativa. Não quer dizer que todos os sábios a defendessem, mas alguns sábios absorveram essa narrativa. Você encontrará sábios do Talmud dizendo que algumas pessoas nascem para os livros e outra para a espada. Querendo dizer, então, que você tem uma espécie de elitismo, né? E quem é voltado aos livros quer dizer que é uma pessoa intelectualmente superior e tal. E quem é mais violento, mais voltado à espada, tem que então ser colocado no exército, ou tem que ser colocado para, enfim, para arar o chão, ou para fazer trabalhos braçais, porque é intelectualmente incapaz. E a sociedade grega, mesmo entre os gregos, né, era dividida assim também. Né? E o mundo antigo, portanto, administraria o conhecimento com esse mesmo tipo de olhar. E é claro, esse olhar fere a nossa visão pós-moderna,
que procura, desde a Revolução Francesa, observar os seres humanos com um olhar de igualdade, de fraternidade. E este olhar, essa sociologia que nasce dali, não é? Ela começa a investigar as causas das diferenças comportamentais das pessoas para descobrir que os seres humanos não são inerentemente destinados a ser inteligentes ou burros ou nada disso, mas sim que os seres humanos, na maior parte, são sabotados e, portanto, há uma espécie, como falamos na aula anterior, uma engenharia social para que as pessoas sejam mantidas subalternas. Então, por exemplo, um dos fatores que é importantíssimo para isso é uma infância no qual a criança seja privada, por exemplo, de uma alimentação adequada. Porque isso afeta o desenvolvimento intelectual da criança inevitavelmente. Portanto, grupos sociais dominantes que querem garantir que os seus subordinados não ascenderão socialmente para ocupar intelectualmente posições, procuram também manter que as crianças fiquem o mais desamparadas possíveis, para que elas não tenham acesso, para que, mesmo recebendo a sua alimentação, que a sua alimentação não seja de todo nutritiva, de todo capacitante. E isso não é, isso parece uma coisa macabra, mas isso acontece há muitos séculos. A propagação de alimento menos nutritivo, com menor qualidade para a população geral a preços baratos, faz parte desse processo. Você tem muita coisa para comer? Até tem, mas de qualidade infinitamente inferior. O que te incapacita e você nem percebe. E a ideia é que você não perceba mesmo. Então, nós assumimos consciência desses processos sociais muito recentemente. Então, ainda mais numa geração como a nossa, com múltiplas narrativas e percepções distorcidas do real, nós temos ainda um longo caminho a percorrer até assumirmos uma consciência social que nos permita enxergar a maneira como a nossa própria sociedade foi construída nos seus detalhes, como a educação é distinguida entre aqueles que têm mais acesso e que têm menos, propositalmente eles são tolhidos de informação, isto é, vai se dizer, não, todo mundo vai para a escola igual, mas isso não é verdade. Existe a escola que capacita melhor e existe a escola que te dá o mínimo ou até mesmo informações fora do que é o correto, propositalmente, para que você consiga, no máximo, ser um bom serviçal. Porque esse é o objetivo, isso tem sido feito há muitos séculos, e só agora a consciência social, há uma ciência voltada para descobrir esses detalhes, mesmo assim com muita resistência. Porque as pessoas não só são condicionadas, mas também são convidadas a defender o sistema que as oprime. Tem mais esse detalhe ainda. Então, é muito interessante o Talmud trazer isso lado a lado com aquela história do Rabino Yohanan. Perceba aí, né? Porque isso é meio que aquilo, de uma outra perspectiva. Lá o Yetzer Hará foi retratado como afetando a pessoa, a emoção. E aqui a visão de mundo da pessoa. E nos dois casos, no caso do Rabino Eliezer e nesse caso do Rav Huna, dois grandes estudiosos. Para que nenhum de nós se isente e diga, não, mas meu ego não. Não tem isso. Não é? O Yetzer Hará é comum a todos nós. E ele tem algumas características que permitem esse tipo de narrativa ser útil e instrutiva. O Yetzer Hará do Rav Huna é idêntico em nós, em você e em mim. Não existe isso de seu Yetzer Hará e meu Yetzer Hará. O Yetzer Hará é uma única entidade, dividida em todos os seres humanos. Ele é idêntico em todos nós. Se comporta sempre da mesma maneira. O que diferenciará é a sua historinha particular. Você tem a sua família, seu papai, sua mamãe, suas coisas que você viu e ouviu, as experiências que você teve. É isso que te dá as cores próprias para você distinguir a sua história dos demais.
Mas o Yetzer Hara, o instinto humanamente identificado com ideias e narrativas, especialmente agora que vivemos num mundo onde a informação é compartilhada, e lembremos que há pouco mais de 20 anos atrás, a informação não era compartilhada, ela era incutida. A internet permite múltiplas vozes, mas a TV e o rádio só permitia uma. Você é o receptor, nunca o transmissor. Então você cresceu recebendo, dizendo para você, é isso que é o correto, é essa que é a felicidade, esse aqui que é o brinquedo, gente bonita é que é loira. E todas as narrativas que você tem na sua cabeça foram incutidas em você a despeito de qualquer tipo de análise crítica pelo sistema da própria sociedade se organizando e mantendo cada um no seu lugar, dependendo de que família você é, como a maioria, como no caso do Rabino Yohanan lidando com o Rabino Eliezer, né? Nem todo mundo tem o mérito de ter duas mesas, ou seja, nem todo mundo é aristocrata. E aí a Gemara traz em seguida um aristocrata. Note a conexão, porque parece que não tem nada que ver uma coisa com a outra, mas tem tudo que ver uma coisa com a outra. Daí vem o aristocrata. E aí a Gemara nos revela a questão do aristocrata. Ele pode até ser um sábio, ele pode até ser isso, mas olha, afeta a visão de mundo dele. E aí a Gemara mostra que, a despeito de tudo isso, ele ainda teve a grandeza e a hombridade de voltar atrás. E aí nós vamos dizer, mas ele não era um sábio, ele mesmo não tinha que ter visto? Mas nós já lemos antes. O prisioneiro não pode tirar a si mesmo da prisão. Faça a conexão. Perceba para onde estamos indo com tudo isso. É muito interessante. E aí, o Baraita continua. Tania Abba Binyamin Omer. Então a Gemara volta ao assunto da reza, depois de nos dar essas lições. Al shnai dvarim chayinu mitztaer kol imei. Al tfilati shetehe lifnei mitati ve'al mitati shetehe nitna ben tzafon lederon. Então, foi ensinado no Baraita que o Taná, chamado Abba Binyamin, teria dito: por toda a minha vida eu me preocupei com duas coisas. Que a minha reza estivesse ao pé da minha cama e que a minha cama estivesse posicionada de norte para sul. Aí ele procura explicar isso. Ele fala assim: bom, esse negócio aí que eu falei da minha reza está ao pé da minha cama. Mas, de onde é que vem isso? Lifnei mitati. Ilimei lifnei mitati mamash. Ve'amar Rav Yehuda amarav. Ve'itei Rabi Yehoshua ben Levi. Minayin. Lemitpalel shelo tehi davar chotzer ben leverakir. Sheneimar vayasen Hizkiyahu panav al akir ve'itpalel. La teima lifnei mitati ela em samuch lemitati. Então ele começa a explicar e diz assim: bom, o que a minha reza ao pé da minha cama, a Gemara pergunta, né? O que ao pé da minha cama quer dizer? Se você disser que o sentido é literal, rezar ao pé da cama literalmente, bom, o Rav Yehudá disse que o Rav disse, e aí vamos lembrar que o Rav é o mestre do Rav Huna, que havíamos falado, não? E alguns dizem que foi o Rabino Yehoshua ben Levi que disse. De onde aprendemos que aquele que reza não deve ter nada separando ele da parede. Do que está dito. Aí ele cita Ishayahu. Hizkiyahu virou o rosto para a parede e rezou ao Hashem. Por que ele virou o rosto para a parede e rezou ao Hashem? Porque ele não se voltou para nenhum tipo de ídolo, nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de forma. O divino não tem forma. O divino, portanto, não pode ser conceitualizado e transformado num ídolo, como frequentemente ocorre. Então aí ele se volta para a parede, ou seja, não tem nenhuma forma. Então não diga que a frase ao pé da cama é literal, porque a cama estaria entre você e a parede. Mas em vez disso, diga que ele rezava próximo da hora de se deitar na cama, porque aí fica melhor. Veja, então eles estão relembrando um ensino antigo e pegando uma frase e falando, bom, não pode ser entendido literalmente isso daqui. Porque é muito importante o ensino que nós recebemos de que você, quando reza, não pode ter nada na sua frente. Assim como não se deve rezar na frente de espelho, não é? por razões óbvias, não é? Você também não deve rezar na frente de objetos. Você tem que não ter nada na sua frente, nem foto, nem nada. Porque o foco é no divino, portanto, na ausência de construções mentais.
Ve'al mitato shete'eh netuna ben tzafon ledarom? E a frase minha cama tem que estar posicionada norte a sul? De Amar Rabi Chama bar Hanina, Amar Rabi Yitzchak. Kol anoten mitato ben tzafon ledarom, chayavim le'in banim zecharim, shene'emar, metzafon atmale, vitnan yeshbu banim. Bom, o Rabino Hama disse que o Rabino Hanina disse que o Rabino Yitzchak teria dito. Quem coloca sua cama de norte a sul será recompensado com filhos homens, ele falava, como está dito. Aí ele cita um texto de Terrilim, da onde tiraram essa ideia. E com sua mão, Hashem, os homens mortais, os povos, cuja porção é este mundo, para que tu encha seu estômago com tesouros. A palavra encha seu estômago, utzfunecha. Seus filhos sejam também satisfeitos e deixem riquezas para os seus filhos. Então fala filhos, enchidos no estômago. Então ele usa esse jogo de palavras e eufemismos para criar a sua ideia. Né? Uma ideia que veio de terceira mão, né? De quarta mão. Né? Rabino Hama, em nome do Hanina, em nome do Yitzhak, e agora que está sendo analisado na Gemara. Então é disso que ele tinha tirado. Veja, a Gemara cita, não faz juízo de valor sobre isso. Mas é isso mesmo? Quem tem filho nessa direção nasce homem? Bom, não. Né? Nós sabemos que não é assim que se decide se a criança vai ou não nascer homem. Né? O que faz uma criança nascer homem é a sua composição genética. Na verdade, quando nós escrevemos recentemente no nosso grupo de estudo sobre isso, né? Quando um bebê é gerado, ele é gerado sem nenhum tipo de definição sexual. E depois é que isso vai ser decidido. Né? E as primeiras manifestações genéticas tendem mais para o feminino do que para o masculino. Né? E é por isso que bebês de todo tipo, né, seja nascido menino ou menina, eles sempre têm um rosto muito mais feminino, muito mais parecido com menina do que com menino. Por isso essa obsessão das pessoas, que é uma obsessão totalmente culturalmente enviesada, de querer ficar dizendo publicamente qual é o sexo biológico do bebê. Né? Na verdade, quando você vê um bebê, você não tem que ficar fazendo essas considerações. É um bebê. Não interessa. Ele não é nem homem e nem mulher. Ele é um bebê. Né? Mas existe uma inversão de valores que faz com que as pessoas fiquem obcecadas em querer botar cores e símbolos para dizer, olha, é menino, tá? É menino. Pois é, não me interessa. Né? É um bebê, é um lindo bebê, não quer dizer nada isso aí. Então você percebe por aí um certo desvio de uma suposta moralidade que a pessoa diz que tem. E portanto, ele trouxe aquilo de um verso. E veja como ele leu o verso. Né? O que o estômago ia ter que ver com a história? Mas não tem nada que ver com a história. Né? Bebês não nascem de estômago de ninguém. Né? Então ele simplesmente pegou a palavra utzfunecha, porque o utzfunecha tem a ver com a questão da riqueza, e o menino tem a ver com a questão da riqueza, porque o menino recebe a riqueza na cultura do Oriente Médio Antigo. Eu quero enfatizar isso, porque mesmo que se venha dizer, não, mas fazem isso até hoje em Israel. Mas isso é uma cultura retrógrada, que diminui a mulher em face da sociedade. E sim, o moderno Estado de Israel é altamente retrógrado. Ao contrário do que te contaram, né? De que, olha, a cultura judaica moderna é muito superior à cultura árabe. Não é, não. Os nossos amigos árabes, eles sofrem do mesmo mal que nós, que é manter viva uma cultura retrógrada que já devia ter sido substituída por um pensamento infinitamente melhor. Então, a cultura moderna em Israel não é essa coisa que é fantasiada. Ela é muito retrógrada e ela, portanto, ainda valoriza homem muito acima de mulher. E portanto, usa esses tipos de expressão que a Gemara traz. Não é? E agora sim, né, a Gemara mudou de assunto, não é? Podemos assim dizer. E trouxe essas duas qualificações. Aí ele diz isso, e a Gemara diz assim, bom, Rab Nachman bar Yitzhak amar, Af ein ishto mipelet nafelim, ketiv acha, utzifnechtem ale vitnan, uchetiv atam, vem lo yemei laledet vechinei tomim bevitnan. O Rab Nachman bar Yitzhak disse, além do mais, né, além de você colocar a cama nessa direção, você vai ter filhos homens, ela não vai abortar. Ou seja, eles achavam que era uma questão ali sobrenatural o aborto, não um processo natural. Não pode acontecer naturalmente. Né?
Pois está dito, enchas, temalê, seu estômago com tesouros. Aí de novo, temalê, preencher. Né? Está escrito ali, sobre a gravidez da Rivka, de Bereshit 25, está falando assim, quando o tempo do parto se completou, e a expressão é vaimleu, que é da mesma raiz do temalé, de encher, havia gêmeos em seu ventre. Então, se havia gêmeos, digamos assim, havia mais do que devia, e aí, portanto, não perdeu. Aí você percebe um pouco da onde muito Midrash vem. Você fala, mas como é que os rabinos criavam ou procuravam o senso, né? o extrair alguma coisa? Muitas vezes de associação de palavras. Tinha-se uma ideia e buscava-se no texto alguma palavra que associasse ou que indicasse alguma questão positiva dessa ideia. Então vem um rabino diz uma coisa, vem outro rabino e acrescenta, e aí a Gemara diz assim, Tania, Abba Binyamin Omer, Shnai shenichnesu lehitpalel, וכדם אחד ואין להתפלל, לא ייתים את חברו ויצא. תופכים לו תפילתו בפניו, שנאמר, טורף נפשו באפו, העלמניך תעזב ערך. Outras declarações, então, do Abba Binyamin, que acabou sendo mencionado, sobre lei de rezo. Foi ensinado no Baraita. Abba Binyamin disse, se duas pessoas entrarem numa sinagoga, fora da cidade, para rezar, e uma dessas pessoas começar antes da outra, e essa pessoa que começou, portanto, vai terminar antes também, não esperar pela outra pessoa para concluir a sua reza, sair sozinho e foi embora, sua reza lhe será lançada em rosto. Ou seja, vai ser recusada. Como está dito, aí ele cita Iov, você pode se rasgar em pedaços em sua ira, mas a terra não será abandonada por sua causa, nem mesmo uma rocha será removida do seu lugar. Então, é muito interessante, porque além de, então, a mesma fonte era herdeira de velhas tradições babilônicas, mas também tinha boas interpretações do texto. Então veja o que ele disse. Era muito perigoso no mundo antigo você ir numa sinagoga, porque as sinagogas em geral às vezes não eram permitidas dentro dos domínios das cidades dominantes, então ela tinha que ser feita fora. Fora você está exposto a animais do campo. Lembre-se que estamos no mundo antigo aqui, né? Onde havia uma cidade, que fora do muro da cidade é floresta, onde tem lobo, tem tudo quanto é bicho. Então era um perigo você fazer esse caminho até a sinagoga. Então o ideal é que se fossem rezar, que as pessoas fossem juntas. E aí uma pessoa vai lá e reza e deixa o colega sozinho. Ele tanto correndo risco, quanto o outro correndo risco. Então os rabinos, para incentivar uma prática social mais solidária, de novo estão falando para o povo, como diz o Rambam, né? Está falando verdade necessária. Então, isso é uma indicação de que o dito anteriormente também é verdade necessária. O que tem que ver a questão da posição da cama? Templo, obviamente, tem que ver. Né? Tem que ver que você não se esquecer do templo, não se esquecer de Jerusalém, não se esquecer de Israel, não se esquecer, portanto, do passado e das memórias de Israel. Você criar com isso um comportamento que reflita que você se importa com isso. Então aquilo é uma verdade necessária, tanto quanto isso é uma verdade necessária. Porque nós sabemos que é uma verdade necessária? Por uma questão muito óbvia. Ele está dizendo, o verso não está falando de nada do que ele disse, né? O verso está falando, na verdade, de uma coisa bem interessante. Né? Você pode se rasgar em pedaços na sua ira. Ou seja, você pode achar que a vida não devia ser do jeito que você acha. Mas a terra não é abandonada por sua causa. Ou seja, você ficar bravinho com o mundo, com Deus, porque você não conseguiu comprar o negócio que você queria, nenhuma rocha é removida do seu lugar por sua causa. Você não é tão importante assim. Então, o Iov é muito interessante esse livro, porque ele dá um banho de realidade em muitos versos. Né? E aí, portanto, essa pessoa, ele extrai disso esse verso, de que a reza da pessoa foi rejeitada. Então, isso quer dizer que essa pessoa está achando que ele é muito importante. Né? Eu não posso ficar aqui esperando, eu tenho que cuidar da vida, tudo depende de mim. Então, o Rav está dizendo para ele, não, as coisas não dependem de você. Mas ele não é um grande sábio, portanto. Já que ele tem esse tipo de concepção, ele está identificado com Yetzer Hará. Então, quem está identificado com Yetzer Hará não recebe o conhecimento de maneira plena, recebe só verdades necessárias. Essa é uma verdade necessária. A sua reza lhe será lançada em rosto. Ele tem como saber se Deus vai aceitar ou rejeitar a reza de quem quer que seja? Claro que não. Né? Mas quando você transmite uma verdade necessária e usa um verso, esse verso fala algo que essa pessoa precisaria ouvir. Né? De que o mundo não gira em torno do seu umbigo. Então, de qualquer maneira, a pessoa recebe uma verdade necessária e então minha reza vai ser rejeitada. Tá, então vou ter que esperar lá o meu colega. Então, mesmo que é contra gosto, mas a pessoa então vai esperar e assim os dois saem ganhando com isso.
Perceba então como é construído o midrash, o ensinamento midrástico. Eu tenho vistas em algo social, em algum objetivo social que eu quero atingir. E aí eu uso os textos para atingir esse objetivo. E aí a Gemara continua. Velo od, ela shegorem leshchina sheistakel miIsrael. Shenemar, vayate kitsumi mekomo, ve'en tzur, ela kadosh baruch hu. Shenemar, tzur yaldecha tassim. E não apenas isso, né, de abandonar o colega na sinagoga, para ele correr risco de vida e você também, é uma coisa horrível de se fazer. Mas tal atitude faz a Shekhinah ser removida de Israel. Isto é, a presença divina. Como está dito, nem mesmo uma rocha será removida desse lugar. E o termo rocha não quer dizer outra coisa, a não ser o santo, bendito seja. Como está dito, vocês ignoraram a rocha que os gerou. Esqueceram de Elohim, de quem os fez nascer. Né? E aí, portanto, veja, ele coloca a linguagem mais forte ainda para essa pessoa ser persuadida de simplesmente esperar o seu colega na hora que estiver rezando. Isto é, não trate a sua vida, os seus afazeres, como se só existisse você, como se tudo girasse em torno do seu umbigo. Né? Lembre que tem outros seres humanos com os quais você compartilha. Não é a sua segurança que é importante apenas, a de todos é. Então você tem que tentar colaborar com outros. E aí a pessoa às vezes não tem a grandeza para isso, então os rabinos usam um subterfúgio, isto é, eles usam uma verdade necessária, como diria o Ramban. Ve'in timlo mascharo. E se ele aguardar, o que ele ganha? Isso nós vamos ver na nossa próxima aula, o que é que ele ganha. Porque nesse momento nós concluímos então essa interessante página do Talmud. E aí na próxima aula nós iniciaremos na página 6a e daremos continuidade a essas reflexões. Muito obrigado a vocês que compartilharam aí sua atenção, esse momento. Obrigado por terem vindo, participado. E no mais, nós ficamos por aqui. Desejo uma boa noite, bom descanso a vocês. E até a nossa próxima aula, B'ezrat Hashem Yitbarach.